Capítulo 39 Formação de perguntas em inglês. A formação de perguntas em inglês é um aspecto fundamental do aprendizado da língua. Conhecer a estrutura correta e as regras gramaticais para formar perguntas pode ajudar a melhorar tanto a compreensão quanto a fluência no inglês. Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a formar perguntas em inglês. 1. Pergunta sim, não, e yes/no questions. As perguntas de sim, não são aquelas que esperam uma resposta de sim ou não. Elas são formadas utilizando o verbo auxiliar, do, does, did, is, are, was, were, have, has, had, will, would, can, could, etc., antes do sujeito. Por exemplo, do you like coffee? Are you going to the party? Will you help me? 2. Perguntas informativas, WH questions. As perguntas informativas são aquelas que começam com palavras interrogativas como who, quem, what, o que, where, onde, when, quando, why, porquê, which, qual, how, como. Elas são formadas colocando a palavra interrogativa no início da pergunta, seguida pelo verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Por exemplo, what do you do? Where are you going? Why did you leave early? 3. Perguntas de tag, tag questions. As perguntas de tag são aquelas que são formadas adicionando uma tag ou uma pequena pergunta no final de uma frase afirmativa ou negativa. A tag é formada usando o verbo auxiliar e o sujeito da frase em uma forma invertida. Por exemplo, you are coming to the party, aren't you? He doesn't like coffee, does he? We have met before, haven't we? 4. Perguntas indiretas. As perguntas indiretas são usadas quando queremos ser mais educados ou formais. Elas são formadas começando com uma frase introdutória, seguida pela estrutura de pergunta. Por exemplo, could you tell me where the station is? Do you know when the train leaves? 5. Perguntas com how. As perguntas com how são usadas para perguntar sobre a quantidade, a frequência, a maneira, a condição, etc. Elas são formadas usando how seguido pelo verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Por exemplo, how often do you go to the gym? How much is this dress? 6. Perguntas com do, does, did. As perguntas com do, does, did são usadas para perguntar sobre ações. Do é usado com i, you, we, they, enquanto does é usado com he, she, it. Did é usado para o passado. Por exemplo, do you play football? Does she like pizza? Did they go to the concert? 7. Perguntas com is, are, was, were. As perguntas com is, are, was, were são usadas para perguntar sobre estados ou condições. Is é usado com he, she, it, this, that, enquanto are é usado com i, you, we, they, this, those. Was e were são usados para o passado. Por exemplo, is he a teacher? Are you okay? Was it raining? Em resumo, a formação de perguntas em inglês requer uma compreensão clara da estrutura da frase e das regras gramaticais. Praticar a formação de perguntas pode ajudar a melhorar sua fluência e compreensão em inglês.